15 apenas. Eu vou orar, então nós vamos falar sobre, completar esse assunto que temos estudado nas últimas semanas. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nosso Deus, temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Quanto carecemos que Teu Espírito Santo nos ajude, a fim de que ela tenha efeito, tal espada cortante de 2 gumes, discernindo em nosso coração e em nossa mente aquilo que é necessário. Ajuda-nos enquanto bebemos da Tua verdade. Nós rogamos em nome de Cristo, nosso tão doce Salvador. Amém. Deixa eu relembrar com vocês aquilo que vi nas 3 lições anteriores e depois avançar para completarmos hoje. Acompanhe comigo em sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 1. Foi o texto que nós iniciamos. 2 Pedro 1, a partir do verso 3, eu disse a vocês que aquilo que está escrito no verso 3 é de suma importância para o nosso entendimento. Assim diz Pedro: visto como seu divino poder nos deu tudo. A palavra tudo, ela é absoluta. Tudo que é necessário, que diz respeito à vida e piedade, foi nos dado pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, o próprio Deus. Então, todas as coisas que carecemos em nossa vida espiritual, nós já recebemos. Você não pode alegar que você não progride espiritualmente porque lhe falta algo. Não, tudo aquilo que é necessário para que você cresça no conhecimento e na graça de Cristo, você já possui desde o dia da sua salvação. Realmente o elo que se quebra aqui é o nosso interesse e o nosso propósito em investir nosso tempo e nossos recursos no nosso próprio progresso espiritual. Então nada nos falta. Pedro vai deixar muito claro isso. E ele acrescenta no verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ou seja, essas preciosas promessas nos garantem que o desenvolvimento espiritual é algo bom e que nos traz realmente coisas boas, nos traz bons dividendos. Ele promete que o nosso progresso espiritual será para o nosso bem, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, da contaminação pela concupiscência, pelos desejos que há no mundo. Então, o crescimento espiritual é a melhor forma de escaparmos do poder do mundo, de Satanás e da carne, a fim de atendermos ao chamado de Deus. E o que é preciso para isso? O verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência, literalmente, todo o vosso esforço. Irmãos, a realidade é que nós nos esforçamos por muitas coisas. Nós nos esforçamos por questões que nos trazem mais conforto, nós nos esforçamos por questões que nos trazem uma maior colocação nesse mundo e por tantas questões que envolvem. Mas aquilo que Deus está dizendo aqui é que devemos nos esforçar pelo progresso espiritual, porque apenas o progresso espiritual acrescentará à nossa vida aquilo que as riquezas desse mundo não podem dar. Você não compra 500 gramas de paz na farmácia. Você pode comprar um anestésico, mas paz você não compra. A grande regra que envolve o nosso coração e a nossa conduta é se aquilo que nós temos investido, nosso tempo e nossos recursos, tem nos resultado em paz. Porque paz nenhum de nós pode obter a não ser pelo Espírito de Deus. Se você não progride espiritualmente, significa que você está dizendo que na sua vida não é necessário isso. Eu não preciso da paz, eu não preciso da alegria que o Espírito Santo concede. Eu não preciso de domínio próprio, eu não preciso de longanimidade, eu não preciso de benignidade, eu não careço de paciência. Se você pode obter todas essas coisas de outra forma, seja bem. Agora, tenha noção que realmente esse progresso espiritual que te trará essas questões, notem, eu não estou dizendo aqui que tirará de sua vida todo sofrimento, que você não vai ter preocupações, que você não vai ter lutas, pelo contrário. Mas estou lhe dizendo, e a Bíblia está nos ensinando,
que realmente ele acrescenta verdades à nossa vida. E, por exemplo, ele diz que a fé, no verso 5, devemos acrescentar a virtude, ou seja, os atos heróicos. A esta virtude, conhecimento, ao conhecimento a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal e ao amor fraternal o amor sacrificial. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos progredir em tudo isso. Eu citei a vocês o exemplo de Jacó. E da minha, não discussão, mas da minha conversa com o pastor Jaime a respeito de Jacó e da minha antiga posição, dizendo a ele, pastor Jaime, quando nós tratamos de Jacó e aquela ideia dele, olha, Deus, eu te dou tanto e você me devolve tanto, eu faço isso e o Senhor faz isso por mim. E eu disse, pastor, isso não passa de um incrédulo. Ele disse, olha, eu vou lhe propor um outro pensamento. Humildemente, numa humildade incrível, para aquele homem, ele disse, aqui nós não estamos tratando de um incrédulo, aqui nós estamos tratando de um crente imaturo. Que é realmente a condição de muitos salvos. Realmente as suas atitudes demonstram a sua imaturidade, e Pedro está dizendo o que eles devem fazer para progredir. Na segunda lição, nós tratamos Colossenses 2,10, se você pode abrir sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 2, verso 10, ele diz, estais perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, ou seja, não há ninguém maior que Cristo. Não há ninguém neste mundo, neste universo, que tenha mais poder que Jesus Cristo. Não há ninguém que submeta a Jesus Cristo. Não há ninguém que possa sobressair-se a Ele. Realmente Ele é o absoluto Senhor de todas as coisas. O título Senhor lhe foi dado na sua ressurreição. E aqui o que Paulo diz é, estais completos nele. Novamente, nada vos falta. Tudo o que vocês precisam, vocês já têm em quem? Em Cristo. E é Pedro mesmo que vai dizer também na sua segunda carta, então cresçam no conhecimento e na graça de Cristo. Conhecimento e graça de Cristo são as coisas nas quais nós somos chamados a crescer. Ou seja, devemos crescer em saber quem é Jesus e o que Ele significa para nós. Muito antes do nome desta igreja, vem o nome de Jesus Cristo. Muito antes de sermos batistas, fundamentalistas, vem o fato de crermos em Jesus Cristo. Muito antes de qualquer outra coisa, vem Jesus em nossa vida. Então é ao conhecimento da pessoa e obra de Jesus Cristo que você deve aplicar a sua mente. Estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus. Quem é Jesus, o que Ele fez por mim? Muitas vezes eu penso que já conheço tanto Ele e sou defrontado com verdades da palavra de Deus que eu jamais imaginei. Durante muito tempo, ensinando sobre a certeza da salvação, eu sempre disse, olha, teoricamente é possível que nós percamos a nossa salvação. Basta que alguém vá ao céu e de lá arranque o nosso tão grande Salvador. Se alguém for capaz de arrancar Jesus Cristo da destra de Deus, nós não seremos mais salvos. Até que a minha filha me disse, olha, tem mais uma opção. Eu nunca tinha pensado nela. Ela disse assim, olha, e se Jesus quiser descer de lá? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre pensei, olha, alguém com poder para tirá-lo de lá, mas eu nunca pensei do outro lado. E se ele não quiser mais ser o nosso Salvador? A Bíblia garante que as duas coisas são impossíveis. Ninguém tem poder para tirá-lo de lá e ele jamais desejará isso. Então, olha a confiança que nós temos em Cristo. É nesse crescimento que nós devemos aplicar nossa vida e esse foi o tom da segunda lição. Voltando a 1 Pedro, agora capítulo 2, verso 2. 1 Pedro 2, 2 foi o tema da terceira lição. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Literalmente, aqui quando ele diz o leite racional, ele diz o leite puro, não falsificado, quer dizer não aguado. Naquela época que as pessoas vendiam leite na rua, lembra de há pouco tempo eu vi aqui no Sudoeste isso acontecer. Sempre se tinha medo, ou as pessoas pegavam o leite e diziam assim, está aguado. Quer dizer que para aumentar o volume, a pessoa misturava água. Não é a mesma coisa.
E aqui, ao dizer isso, ele diz, olha, vocês não gostam de leite aguado. Em relação à Bíblia, serve o mesmo. Realmente vocês precisam do leite racional, o leite puro, a pura palavra de Deus, para que por ele vá crescendo. Então, qual é o nosso meio de crescimento? A palavra de Deus, não há outro meio. Realmente a dedicação ao conhecimento da Bíblia é que nos leva a um maior conhecimento de Deus. Quando Hebreus fala de fé, ele diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Como que você crê que Deus existe? Pela palavra de Deus. Como você sabe que isso vale a pena? Pela palavra de Deus. Isso aqui é aquele ânimo, aquela vitamina em meio àquelas circunstâncias que nós dizemos assim, eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho conhecido mais de Deus, e quanto mais eu faço isso, mais difícil fica. É verdade. Quem disse que se aproximar de Deus é fácil? Quando Deus foi dar a lei ao povo de Israel, o monte tremia, fumegava, e a palavra do Senhor foi que morreria o homem e o animal que tocasse no monte. O povo de Israel simplesmente se desesperava diante de tal cena. Apenas Moisés subiu para que Deus lhe entregasse a sua palavra. Se aproximar de Deus nunca foi fácil. Se aproximar de Deus nunca foi algo simples. A nossa alma treme diante de algo tão grandioso, tão magnífico, até que os nossos olhos sejam abertos, a graça dele em Cristo, revelando-se a nós e dizendo, como Hebreus vai dizer no capítulo 10, tendo toda ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou isto é, pela sua carne. Então nós vamos aprendendo como Deus nos ama em Cristo. E esses meios de crescer no conhecimento dele, esse meio que é a palavra, então vai realmente nos conduzindo. Tendo falado isso, hoje eu quero terminar demonstrando realmente o que acontece quando nós progredimos espiritualmente. Quais são os sinais, o que realmente demonstra que você tem progredido e crescido na graça de Deus, você tem progredido no conhecimento da verdade dele. Eu vou citar algumas questões, elas não são por si só completos naquilo que a Bíblia nos ensina, são questões que eu creio são importantes para nós, há muitas outras, mas essas que vou citar já servem para que nós possamos definir bem se estamos crescendo em Cristo. Creio eu que a principal marca que estamos crescendo em Cristo, e para isso eu vou usar a primeira das bem-aventuranças, você lembra qual é ela? Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes em espírito. O que são humildes em espírito ali? Algumas traduções trazem pobres em espírito, isso não muda a questão, ele está falando exatamente da humildade. Então ele mostra que o primeiro trabalho de Deus em nós, a primeira questão que Deus realiza em nossa vida é quebrar o nosso ego, o nosso orgulho e nos fazer humildes. Então eu vou partir desse ponto. O crescimento espiritual, sem sombra de dúvida, vai nos tornar pessoas mais humildes. Então, qual é um sinal que eu estou crescendo espiritualmente? Eu começo a olhar para mim, enxergando o verdadeiro tamanho que eu tenho. E eu começo a olhar para Deus, enxergando realmente uma parte do grande tamanho que Ele tem. E aquilo que João disse, convém que Ele cresça e eu diminua, começa a ser uma verdade na minha vida. Eu começo a pensar de mim realmente a realidade. Eu estou tirando a ilusão da minha vida, imaginando coisas que eu não sou, pensando sobre coisas que eu nunca realizei, eu estou sendo realista nisso, a palavra de Deus está me mostrando, está realmente fazendo eu entender isso, que eu não tenho o tamanho que eu imagino que eu tenho. Que eu não sou tão forte como imagino que eu sou. E que eu não tenho todo esse poder de decidir as coisas sobre a minha vida ou a vida de alguém, ou mudar alguma questão como eu imaginava que eu tinha. Então eu vou percebendo como a minha vida está nas mãos de Deus de uma forma realmente que eu não posso negar. E que tudo aquilo que eu imagino de mim mesmo não passa absolutamente do meu engano. E esse crescimento espiritual vai acabando comigo desse jeito.
Ou seja, Deus vai me mostrando o meu real tamanho. Bem-aventurados os humildes de espírito. Depois ele vai dizer que são bem-aventurados os que choram por causa dos seus pecados. No verso 5, bem-aventurados aqueles que são mansos ao contemplar o seu próprio pecado, para chegar naquilo que ele quer no verso 6 de Mateus 5 e dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós só vamos ter fome e sede da justiça de Deus quando nós entendermos realmente quem nós somos. É só quando você contempla a sua fraqueza que você deseja o poder de Deus. É só quando você entende que você não é tão forte assim. Quando vem as circunstâncias, e a gente pode usar N exemplos de como Deus faz isso conosco. Ele pode usar das questões da saúde, pode, nossa e de outros, para demonstrar que nós não somos o super-homem que nós imaginamos que somos. Ele pode usar da falta de recursos. A teologia da prosperidade diz que crente nunca fica doente, que crente não passa necessidade, e os personagens bíblicos demonstram que tudo isso é uma falácia. Tudo isso é um engano. Olha para Paulo, olha para tantos outros personagens bíblicos, e você vai ver que isso não é verdade. E em tudo isso, você pega, vou usar 2 personagens, Moisés, um homem incrível, um homem acima do seu tempo, criado por 40 anos na fonte de todo conhecimento humano, que era realmente a corte egípcia. Aquilo que nós conhecemos como escrita hoje vem daqueles dias. Até hoje nós não explicamos como blocos de toneladas foram empilhados para construir as pirâmides. Até hoje arquitetos e especialistas discutem como que eles trouxeram essas pedras enormes de tão longe para construir aquilo que está de pé até hoje. Nós não conseguimos discernir o desenvolvimento daquela civilização. Foi nisso que Moisés foi treinado. Ele sabia de tudo isso. Foi dado a ele por 40 anos todo o conhecimento. Certamente um dos homens mais sábios nesse sentido do mundo. E Deus pega Moisés e depois de 40 anos nessa corte ele leva para onde? Quem lembra? Vai para o deserto de Midian, cuidar do quê? Você já criou ovelha? Eu brinco assim, eu vou usar uma palavra, diz assim, quer conhecer o ser humano? Crie porcos. Porque o porco é o ser humano. O porco é o animal socialmente mais parecido com a gente e fisiologicamente também. Se você abre o porco, você vê que ele tem muita semelhança com a gente. Mas já criou ovelha? Depois da opulência do palácio, a secura do deserto. 40 anos lá, brigando com a teimosia, ele e a ovelha disputando quem era mais teimoso. 40 anos no deserto. Para os próximos 40 anos, o quê? Após o crescimento e entendimento das verdades de Deus, ser usado nas mãos dele. Daí a gente não pode esquecer de uma parte, como é que termina a história? Moisés, vai e fala a pedra, fala a rocha. O que ele fez? Bateu. Qual foi a consequência? Você não vai entrar na terra prometida, não. Às vezes a gente pensa que Deus é um pouquinho duro demais. Mas é por tudo aquilo que ele já tinha feito na vida de Moisés. Realmente isso não descredencia o que ele fez em Moisés. Agora, quando você olha para Paulo, por exemplo, Filipenses 3,12, também um homem de uma inteligência e capacidade extraordinários, Filipenses 3,12 vai dizer assim, ele dizendo, não que já tenha alcançado, que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Olha aquilo que ele diz em 1 Coríntios 15, 9. Verso 9. Ele vai dizer, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, que foi me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. 1 Timóteo 1,15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha agora para aquilo que ele pensa dele mesmo. Aquilo que ele olha para ele mesmo, aquilo que ele contempla dele mesmo. Ele faz isso porque ele percebe as falhas e fraquezas dele. Ele não tem vergonha nenhuma de dizer isso, ele está realmente nos dando o exemplo.
daquilo que Deus fez no coração daquele homem tão orgulhoso. Então, meus irmãos, não estranhe o que Deus faz na sua vida, lhe chamando à humildade. A humildade, possivelmente, é a maior marca do crescimento espiritual na vida de um crente. Agora, em segunda questão, uma questão que considero também importantíssima, envolve aquilo que o Novo Testamento fala a respeito de fé e amor. E eu creio que esta questão da fé e do amor é importantíssima para nós, porque todo crente que está crescendo espiritualmente, ele encontra cada vez mais razão de descansar em Cristo e de amar aqueles que estão junto a Ele. Então aqui nós tratamos dessa conjunção da nossa fé no que diz a respeito de conhecer Jesus Cristo e conhecer nossos irmãos. Talvez uma das questões mais difíceis da fé seja exatamente contemplar o outro. Eu vou usar um exemplo para você. Vivi 22 anos na minha igreja, até ir para o seminário. Fui para o seminário, os primeiros 6 meses lá. Quando você vai para o seminário é um choque, porque o seminário que eu fui, de tempo integral e a 8 quilômetros da cidade, você imagina, por exemplo, o padrão de roupa, o padrão de conversa, o padrão de tudo é uma exigência tremenda. É uma exigência sem vírgula, é aquilo e acabou. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você aceita e fica, ou você diz que não concorda com algo e vai. Então, a exigência de você viver num seminário de internato é muito grande. E aquilo vai trabalhando na sua mente. Só que quando eu voltei para as primeiras férias na minha igreja, qual foi a minha visão? Está tudo errado. Está tudo errado isso aqui. Isso aqui, olha, vamos ter que consertar a igreja inteira, porque está tudo errado. Essa é a primeira conclusão que humanamente a gente chega. Porque ainda, e o tempo no seminário vai lhe ensinando, que realmente esse crescimento espiritual e essa visão espiritual vai te levando não somente a perceber isso, mas perceber quem é o seu irmão. Há um texto na Bíblia que falou profundamente ao meu coração quanto a isso, quando a respeito de Jesus diz que ele não apagou o torrão que fumega e ele não quebrou a varinha que estava pronta, a plantinha que estava pronta para ser esmagada. Ele chegou em Jerusalém, ele chegou no povo judeu, ele era como um pouquinho de carvão que só saía fumaça. Se jogasse um pouquinho de água, soprasse um vento, apagava. Os judeus eram como uma plantinha quebrada, mais um toque e ela morre. Ele percebeu realmente a forma tão frágil daquele povo. Quando nós vamos crescendo espiritualmente, os nossos olhos se abrem não somente para a verdade, mas também para a fragilidade daqueles que nós amamos. Você começa a julgar as pessoas de uma outra forma. Ao invés de sem misericórdia, você compreende aquilo que Jesus viu. E o seu amor por elas não depende do que elas são ou do que elas fazem, mas daquilo que elas representam em Cristo. Nós temos uma dificuldade tremenda com isso, com as pessoas incrédulas. Elas se aproximam de nós e nós julgamos tudo nelas. Julgamos aquilo que vemos, as vestes, as palavras e tudo isso. Jesus enfrentou isso também. Ao ponto de os fariseus acusarem ele do quê? Ele come e bebe com pecadores. Olha como foram duros com Jesus. E a resposta deles para ele foi: eu não vim chamar gente justa, eu não vim chamar gente sã, eu vim chamar doentes e pecadores ao quê? Ao arrependimento. Notam como a visão dele era perfeita? O nosso crescimento espiritual não nos leva a tapar os olhos para o pecado, mas entender a condição do pecador como Deus a entende. E nisto, então, esta santidade que vai amadurecendo em nós, nos leva a primeiro olhar para nós mesmos, e eu vou lhes propor 7 questões que acontecem diante disso, com base naquilo que Colossenses 2, 2 e 3 dizem. Ele diz: para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, esses tesouros da sabedoria e do conhecimento vão sendo acrescentados à nossa vida e nós vamos chegando a algumas conclusões. Eu vou citar 7 delas. Primeiro, que eu preciso demonstrar uma maior resistência
sobre os desejos pecaminosos do meu coração. Maturidade espiritual leva a isso, a não ceder tão facilmente aos desejos pecaminosos do meu coração. Antes de olhar para o outro, eu estou olhando para mim, e eu estou olhando para a luta dentro de mim, e que ela precisa ser vencida. Esse crescimento na sabedoria e no conhecimento me leva também a entender que eu devo ser mais cuidadoso com o meu temperamento, com as minhas palavras e com as minhas ações. Quando você cresce espiritualmente, você vai prestando atenção no seu próprio temperamento. E demonstra que aquilo que você julga nos outros, talvez também é praticado por você. E que isso precisa haver mudança. Então isso prossegue para uma maior vigilância sobre a minha conduta em cada aspecto da vida. O crente maduro, ele entende que não dá para compartimentar a vida em pedaços. Que a maturidade espiritual precisa ser demonstrada como marido, como esposa, como pai, como filho, como empregador, como empregado, como cidadão. Ele não compartimenta as coisas dizendo, aqui cristão, aqui mundano, aqui cristão, aqui mundano. Ele pega todas essas questões da vida e diz, eu preciso crescer em todas elas. Por isso, ele empreende um maior esforço para sempre fazer a pergunta, o que Cristo faria no meu lugar? Diante das decisões da semana, como que Cristo decidiria naquilo que você decidiu na última semana? Então, isso nos leva a não se satisfazer num progresso passado. Ele quer crescer mais. E ele é levado a se preocupar mais com a vontade de Deus do que com seus próprios planos. E isso surge no coração dele. Um desejo ardente de ser separado dos seus pecados pelo arrebatamento. Por que você quer ir para o céu, meu irmão? Seja sincero. Qual é a razão que você quer ir para o céu? O que tem lá no céu que é tão melhor que aqui? Se eu nem tenho certeza se lá no céu tem churrasco. O que tem lá no céu que te chama tanta atenção? Não sei se tem queijo nem pão de queijo também. O que te atrai para o céu? Só tem uma coisa que nos atrai para o céu. O desejo de nos vermos livres dos nossos pecados. Eu quero me ver livre dessa imundícia. Eu quero me ver livre dessa podridão que tem dentro do meu coração. Eu olho para mim mesmo, lá dentro tem tanta coisa podre. Eu estou lutando com elas diariamente, até quando eu sonho. E eu quero ir para o céu, porque lá no céu essa luta acaba. Termina. Essa é a razão por que a gente quer ir para o céu. Só que quando nós não percebemos isso, nós amamos tanto o nosso próprio pecado, tanto esse mundo, que a gente quer ir para o céu pelas piores razões possíveis. Nós vamos chegar lá e vamos amar o quê? Vai chegar lá e vai ter saudade do seu pecado de estimação? Já falei a vocês que muitos de nós cuidam dos pecados como se cuida de um animalzinho, de um pet. Dá banho, penteia as madeixas do animalzinho, passa perfume, coloca uma roupinha bonitinha. Não deixou de ser cachorro, gente. Continua cachorro do mesmo jeito, da raça dos cachorros. Não vai mudar, não vai virar ser humano. Assim é com seus pecados. Você pode cobrir eles com o que você quiser. Um professor meu usava uma figura incrível sobre o homem pecador. Ele dizia assim, você pega o morto, veste bem o morto, pente o cabelo do morto, perfuma o morto, coloca rosas ao redor do morto. O que você tem? Um morto. Mudou o quê? Só está cheiroso. Por um tempo. É muitas vezes isso que nós fazemos com o nosso próprio pecado. Cobrimos eles de tantas coisas, tratamos como um animal de estimação. Em Romanos 14:13 vai dizer que realmente não alimenteis a carne, não dê alimento a ela. É isso que vai mudar a sua vida. E com isso, o seu interesse pelas coisas espirituais cresce. Você começa a ter interesse pela santidade prática. Sabe, o problema, e alguns pensam isso, sobre estudar teologia, é que a gente nunca espera que vai precisar dela. Nunca. Para que estudar teologia? Eu nunca vou precisar disso. Meu filho, você vai precisar dela todo dia. Você renega o estudo da teologia, das coisas de Deus, mas você precisa saber que você vai precisar dela para a sua decisão, as suas decisões todos os dias.
O interesse pelas coisas espirituais precisa ser realmente crescente e precisa desenvolver na sua mente. E além do interesse pelas coisas espirituais, um amor sacrificial que vai demonstrando a mudança da sua personalidade, no sentido da mudança do seu caráter, posso dizer melhor, daquilo que é realmente aquilo que você desenvolve para com o seu próximo. Ou seja, os valores que você aprendeu e aplica na sua vida, e esse amor sacrificial, mediante conhecimento das coisas espirituais, vai ter alguns sentidos na sua vida que são importantes, eu gostaria de citar. Eu vou citar questões ativas e passivas nesse amor sacrificial. Quando nós crescemos espiritualmente, nós tomamos conhecimento das verdades espirituais, e isso nos leva à aplicação do amor de uma forma correta. Por exemplo, você está sendo gentil com as pessoas ao seu redor? Você é gentil no trato com as pessoas com quem você trabalha? Você é gentil com as pessoas a quem são um superior hierárquico no trabalho, seu empregador? Você é gentil com as pessoas da sua família e com as pessoas ao seu redor? Porque a grande marca de um crente nesse mundo é exatamente ser gentil para com as pessoas. Eles esperam uma atitude bruta e eles se deparam com alguém gentil. Você sabe ser gentil com as pessoas? Esse amor te leva a se interessar pelas pessoas. Você sabe o nome dos seus vizinhos? Você sabe da família dos seus vizinhos? Alguém na sua rua perdeu um familiar ou alguém nos últimos dias? Você conhece as pessoas ao seu redor? Você se mostra bondoso com aqueles que você trata. E mais do que bondoso, generoso com as pessoas ao seu redor. Você é alguém simpático? A minha esposa teve que me ensinar uma coisa muito dura, nos primeiros anos do casamento. Ela dizia assim, as pessoas não chegam perto de você porque você faz questão de fazer cara feia para elas. Porque eu achava, meu pastor era assim, que só ia ser respeitado se você já chegasse de cara feia. Assim, isso só afasta as pessoas. Daí, o primeiro ministério que a gente trabalhou, muitos anos depois, um irmão disse assim para nós, olha lá, o pessoal de lá te mandou um abraço. Eu disse, obrigado, que saudade deles. Daí ele acrescenta a seguinte frase, eles gostam muito da Keila. Eu não vou completar a frase. A gente precisa aprender a ser simpático. A Bíblia não diz que Jesus sorria, mas para ser alguém que as crianças vinham se achegando a ele, né? Ele tinha algo diferente. Seja também cheio de consideração. As pessoas se surpreendem quando nós demonstramos interesse pelos problemas delas. Seja solícito, você já leu Provérbios? Alguém diante de você tem uma necessidade, diz assim, não fecha a tua mão, não fecha o teu coração, vai lá e atende. Leu Provérbios? Quantas vezes é dito isso? Há uma necessidade diante de você, seja solícito. Isso é uma forma ativa, mas agora uma forma passiva. Mansidão e paciência. Suportar as falhas e fraquezas dos outros. Não defender seus próprios interesses. Preferir sofrer a perda do que entrar em alguma desavença. Ser positivo em relação às pessoas, sem pensar o pior sobre elas. Realmente não há sinal mais seguro de decadência espiritual do que a disposição de achar falta nos outros, de detectar pontos fracos nos outros e imperfeições neles. Isso não é novidade. O pecado e as falhas nas pessoas estão aí, isso não é novidade. A grande novidade é o nosso comportamento diante disso, querendo abençoá-las. Então, também por último, o crescimento espiritual leva a zelo e diligência crescente em fazer o bem pelas almas. O crente que está crescendo espiritualmente demonstra um interesse crescente pela salvação dos pecadores. Missões se torna a grande preocupação da sua alma, e o seu esforço por aumentar a luz de Deus entre os homens e dissipar as trevas entre aqueles que ele convive se torna o seu objetivo. Paulo disse assim, em Atos 20, 24,
Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele diz claramente, eu não faço questão de nada, eu não tenho a minha vida por preciosa, apenas aquilo que Cristo quer de mim. Eu vou completar dizendo, você pode pensar assim, esse crescimento espiritual vai me tornar alguém muito diferente do que eu sou hoje. Que Deus abençoe e que seja verdade. Mas, pastor, as pessoas vão começar a olhar para mim, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, como um otário. Eles vão começar a pensar que eles podem passar por cima de mim, que eu sou bonzinho, que não precisa ter medo de mim, não. Eles vão realmente se aproveitar de mim. Gente, a atitude dos pecadores não é nossa responsabilidade. Se eles agem assim, a responsabilidade é deles, não nossa. A sua responsabilidade é agir como Cristo. Ah, mas o que os pecadores fizeram com Cristo? O pior, crucificaram e mataram. Isso é responsabilidade deles, não do Senhor Jesus. Ou seja, não pense naquilo que os outros podem lhe fazer, ou naquilo que vão pensar a respeito de você. Isso é responsabilidade deles, não sua. Cumpra a sua responsabilidade. O crescimento espiritual vai nos levando realmente a não se preocupar tanto com aquilo que os outros pensam de nós, mas com aquilo que Deus pensa de nós. Esse é o crescimento. O que Deus tem considerado da minha vida. Eu vou terminar com esse exercício mental. Se Deus tivesse que dar uma nota para a sua vida espiritual, qual seria? De 0 a 10. Se Deus tivesse que avaliar a sua vida espiritual, como Ele avaliaria? O que Ele diria do Fabiano? Eu falo isso porque um dia isso vai acontecer. E pode ser hoje. Nós chegarmos lá no céu, a primeira coisa que acontece, vai acontecer duas coisas quando nós chegarmos no céu. A segunda, eu vou citar primeiro, que é as bodas do Cordeiro, quando Cristo se une à sua igreja, eternamente. Agora são apenas um. E a igreja vai reinar com Cristo e vai viver com Cristo por toda a eternidade como sua esposa. Hoje a igreja é a noiva, então ela será a esposa. A primeira coisa que acontece no céu é o bema de Cristo. Bema significa assento de recompensa. Cristo vai se assentar no assento de recompensa para julgar um por um a nós. Alguns imaginam que vai ter um telão enorme lá no céu que vai mostrar todos os meus pecados. Eu não sei como é que vai ser. Eu acho que Deus não precisa desse telão. Mas eu sei o resultado, os galardões e as coroas. E o que são os galardões? A Bíblia nos dá um vislumbre disso, demonstrando que o galardão não precisa ser algo que você tem que contar para a pessoa o que você recebeu. O próprio brilho, a luz de Cristo em você, demonstra qual é o seu galardão. E é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, que alguns vão entrar no céu, literalmente, cheirando a fumaça. Literalmente. Lembra de Jacó? Ia para o céu, sim, salvo. O bichinho ia chegar todo chamuscado. Deus mudou a vida dele no Val de Jaboque. Literalmente, chegam salvos. Ponto. Salvos. Já é uma grande coisa, a maior das coisas. Mas não demonstraram nenhum apreço por seu tão grande Salvador. Nós vamos ser julgados lá no céu, irmãos. E o que nós vamos apresentar diante daquele que deu a vida por nós? Aquele que não pensou um instante em derramar o seu próprio sangue como demonstração da sua morte em nosso lugar. Realmente, o que nós vamos apresentar diante do nosso tão grande Salvador? O que nós vamos dizer a Ele? Como é que nós vamos se comportar na presença dEle? Paulo vai dizer, para que não sejamos envergonhados na sua vinda. Ou seja, para que isso não nos pegue desapercebidos. Certeza, com toda sinceridade, 2024 vai ser um ano difícil. Há muitas coisas no horizonte. O melhor investimento da sua vida hoje é cresça espiritualmente. Progrida. Esteja pronto para enfrentar aquilo que está diante de nós.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Os irmãos vão escolher um cântico e assim nós vamos nos despedir